Para tentar não perder o mandato, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, quer uma cariação com o hacker Walter Delgatti. A essa altura do campeonato, Zambelli, o argumento apresentado pelo advogado dela, Fábio Pagnosi, que entregou hoje a defesa da cliente à CCJ da Câmara, é justamente essa, né? Esse tentar fazer com que ela não perca o mandato. Zambelli está condenada no Supremo, fugiu para a Itália para evitar ser presa e está tentando reverter o mandado de prisão. A deputada foi condenada porque, segundo a acusação, contratou um hacker para atuar contra Alexandre de Moraes. Não só isso, né? Invadiram ali o sistema do CNJ e tal, colocaram informações. O advogado alega que Zambelli não teve direito à defesa. Carla Araújo, não teve? Olha, Diego, bom, primeiro a deputada está foragida, né? E realmente parece meio fora do timing essa cariação, né? Enfim, eu acho que ela teve tempo, ela não pode, quer dizer, não confessou o crime, né? E depois ela tem outras condutas aí questionáveis, mas o mais curioso é que, assim, a deputada é uma foragida hoje. A deputada tem aí né, um mandado de prisão contra ela, expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei que instrumentos ela acredita poder usar, o advogado dela, o novo advogado, né, porque o anterior acabou deixando o caso. Agora, em relação ao Congresso, e aí, como eu falei, de perda de mandato, agora, como eu falei, no Congresso, a avaliação que se faz é que eles buscam tentar, e é verdade, eu não sei se vai levar adiante o Hugo Mota isso, mas o deputado dizendo que o que o Hugo Mota e o entorno ali dos líderes têm defendido é que se dê um exemplo que possa se balizar o caso da Carla Zambelli com o caso do Glauber, que não tem uma coisa nada a ver com a outra, né? Uma, ela contratou um hacker para invadir um sistema público de informação, algo super grave. O Glauber teve um momento de irritação que não justifica também, né? Mas um bate-boca, uma discussão, uma briga, chutou um rapaz, acho, ali numa discussão no Congresso. São coisas bem diferentes, né? Um é um crime pensado, né? No mínimo, para dizer, além da gravidade de um crime que tem objetivos diferentes, né? Tem objetivo, na verdade. No caso do Glauber foi mais uma coisa enfim, de impulso, né? E tem deputado defendendo que lá, para avaliar a perda de mandato de um, comparar com a do outro, e de repente pode absorver todo mundo, sabe, agrada um lado, agrada o outro, num consenso meio maluco entre os parlamentares. Mas o fato é que essa situação precisa ter uma solução, e o mais maluco de tudo isso é isso, não se sabe onde está Carla Zambelli, que agora tem um novo advogado a representando, mas a deputada continua foragida e a Câmara vai ter que deliberar sobre o que fazer em relação a isso, não tem jeito, né? Enfim, ela vai continuar foragida, quer dizer, a decisão do Supremo Tribunal Federal decidiu também algumas medidas, né, de salário e outras coisas, mas é uma parlamentar foragida, né? Então é meio maluco, assim, enfim, acho que a justiça também, enfim, tem que se debruçar para ver se o próprio advogado, já que ele tem contato com a deputada, né, de ver se, porque há 2 ou 3 semanas atrás, alguns colegas informaram que a própria deputada tinha dito que ela ia se entregar, né, só que já passaram 2 semanas aí dessas notícias e até agora nada. Enfim, ela está tentando ver se ela pode se entregar, digamos, num cenário um pouco melhor para ela, mas eu acho difícil, viu, Diego? Parece que a Carla Zambelli erra todas, né? Sakamoto, ela não acerta uma. Olha, é inacreditável, e isso eu acho que é um ponto, né? Eu acho que alguém vai ter que estudar isso depois, como as ações da deputada Carla Zambelli impreterivelmente acabaram mal, né? Para ela, para a República, para tudo isso mais, para os grupos políticos da qual ela faz parte, o próprio presidente Jair Bolsonaro põe uma carga de responsabilidade nela por ter perseguido com uma arma em punho no rico bairro dos Jardins, em São Paulo, um eleitor do Lula com o qual ela havia discutido, botando o quê? Chancelando uma coisa que sempre se falou com relação ao que acontece quando você arma uma população. A população armada não é que ela não será escravizada, a população armada se mata, né? Ou mata alguém. E aí o que acontece? Depois ela tem a ideia genial de tentar provar que o sistema de justiça tem problemas
E aí ela faz o quê? Contrata um hacker que planta dentro do sistema do Conselho Nacional de Justiça um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes, liberta A, liberta B, tudo isso mais. Ele não conseguiu, diga-se de passagem, invadir o sistema do TSE, que é aquele que eles falaram que é o grande problema. Não, o hacker disse, não consigo invadir. Só que conseguindo invadir o sistema do CNJ. Agora, vamos colocar da seguinte forma, as pessoas falam invadir sistema, etc., parece uma bobagem. Pensa da seguinte forma, Carla Zambelli, do lado do Walter Delgatti, chegam na porta do CNJ, dão um pé, ou com maçarico, com pé de cabra, abrem a porta, entram numa sala, colocam arquivos, tiram arquivos e saem andando. Aí as pessoas falaram, não, peraí, ele invadiu. Faz desculpa, pequeno leprechal, pequeno gafanhoto, é a mesma coisa. A única diferença é que uma foi feita de forma digital e a outra não. Então é o seguinte, a Carla foi no ponto quando ela diz o seguinte, ó, não dá para comparar, né, o que o Glauber fez, que merece punição, mas não cassação, né, e o que a Carla Zambelli fez. Se o Congresso Nacional passar o pano, se a Câmara dos Deputados passar o pano para o que a Carla Zambelli fez, ele vai ter que passar o pano para qualquer invasão de domicílio. E aí, então, é melhor fazer o seguinte, pega o Código Penal e bora mudar o Código Penal. Invasão de domicílio, invasão que vocês não são contra, a pessoa invadiu, então tá, então muda. Então muda. Então, o que acontece é o seguinte, o que ela fez é um crime muito grave. O que ela fez é um crime muito, 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 muito grave. O Congresso Nacional não pode passar pano para ela. E, sinceramente, eu não acredito que entre os bolsonaristas, né, o pessoal esteja tão animado assim. Estão querendo usar o Carlos da Carla Zambelli, mas para fustigar o STF. Porque pela Carla Zambelli exatamente, não tem todo esse amor mais não.